Imagina um lugar onde ninguém se conhece, onde cada rosto é passageiro e onde o anonimato é o único luxo acessível a todos. Esse lugar existe e se chama Terminal Rodoviário do Tietê, o coração pulsante de São Paulo e, talvez, o maior hub de caos organizado do país. Todo dia, mais de 90 mil pessoas passam por ali. Gente fugindo, recomeçando, se despedindo. Um formigueiro humano. Mas entre esses milhares, uma mulher saiu de casa para nunca mais voltar. Camila Soares, 28 anos, vendedora de cosméticos. Vista pela última vez no dia 14 de setembro de 2010, às 19 horas e 34 minutos, caminhando em direção à plataforma de embarque número 36. E o mais assustador é que o registro de embarque dela existe. A passagem foi validada. O assento foi ocupado. Mas Camila nunca saiu da rodoviária. As câmeras mostram tudo até certo ponto. Ela aparece no saguão, compra a passagem, desce as escadas rolantes, corta para o corredor de embarque e então desaparece. Simples assim. Como se tivesse sido apagada da realidade em pleno horário de pico. O ônibus partiu no horário. O nome dela estava na lista, mas ninguém se lembrava de tê-la visto dentro do veículo. E o detalhe mais bizarro: o celular de Camila nunca deixou o perímetro da rodoviária. O sinal ficou preso num raio de 100 metros até cair completamente às 20 horas e 2 minutos. Um desaparecimento impossível. Diante de milhares de olhos, mas invisível a todos. O caso caiu no colo do inspetor Ricardo Gomes, da Polícia Civil. Um policial experiente, acostumado com o absurdo, mas não com o inexplicável. Para ele, o suspeito era óbvio. Carlos Silva, conhecido como Carlão, o noivo de Camila. Policial civil também, ciumento, explosivo e que não aceitava o fim do relacionamento. Segundo depoimentos, Camila havia recebido uma proposta de trabalho em outra cidade. Ia se mudar. E Carlos não reagiu bem. No dia do desaparecimento, ele ligou para ela 6 vezes. Na última ligação, testemunhas ouviram gritos. Para o inspetor Gomes, o caso estava claro. Crime passional. Mas tudo começou a desmoronar quando os detalhes não batiam. O embarque foi validado por uma mulher de estatura baixa usando um casaco com capuz. As câmeras a mostram entregando a passagem e subindo. Mas quando ampliaram a imagem, a pessoa parecia diferente, mais velha, mais curvada. E a qualidade do vídeo era horrível. Um borrão em meio a milhares de passageiros. Quem era aquela pessoa? Se fosse Camila, o caso terminava ali. Mas se não fosse, o mistério só começava. O inspetor também percebeu outro erro. A mala de Camila. Ela nunca foi despachada. Estava etiquetada, pronta para o bagageiro, mas foi levada com ela como bagagem de bordo e desapareceu. Junto. Nenhum vestígio. Nenhum registro de extravio. Enquanto isso, o terminal passava por reformas. Câmeras desligadas, fios expostos, zonas sem cobertura de sinal. Havia até as zonas mortas. Áreas onde o rastreamento de celular simplesmente não funcionava. E foi justamente ali, no coração da zona morta do mezanino, que o último sinal do celular de Camila foi captado. O caso travou. Sem corpo, sem testemunha, sem cena do crime. Carlos, o noivo, foi investigado, mas sem provas, acabou solto. E o tempo fez o resto. Apagou a memória coletiva. Durante 8 longos anos, o desaparecimento de Camila Soares virou apenas mais um mistério não resolvido no acervo da polícia paulista.
Mas em 2018, algo muda. Entra em cena a doutora Elisa Matos, perita criminal recém-promovida, especialista em microvestígios. Ela era conhecida por uma frase: "O tempo apaga memórias, mas nunca apaga a matéria." E foi exatamente isso que ela fez. Revirou o caso não com emoção, mas com microscopia. No material arquivado, ela encontra 3 vestígios ignorados. Um lenço de papel usado, encontrado no banheiro feminino, com DNA masculino. Fibras de uniforme institucional, costuradas na etiqueta da mala de Camila. Resíduos de óleo pesado e anticongelante no solado do sapato esquerdo. O mesmo sapato achado semanas depois num depósito interno. Essas 3 peças mudariam tudo. O DNA masculino não correspondia ao noivo, nem a nenhum funcionário do terminal. Pelo menos não oficialmente. Mas as fibras, sim. Elas pertenciam a um tecido de uniforme terceirizado, o mesmo usado pelos faxineiros do pátio de manobras. E o anticongelante? Veio do pátio dos ônibus, de uma área que só o pessoal de manutenção frequentava. Foi o primeiro traço concreto. Camila nunca chegou no ônibus. Ela foi levada para o pátio. Elisa decide ir além. Pede acesso a registros ambientais de CO2 e consumo elétrico do terminal, usados para monitorar poluição e gasto energético. A ideia era maluca, mas genial. Buscar anormalidades atmosféricas na noite do crime. E achou. Um pico de CO2 de 50% acima do normal entre 23 horas e 0 hora e 20 minutos, vindo de uma área desativada, o pátio de carga e descarga dos serviços terceirizados. Isso só podia significar uma coisa: um veículo ficou ligado por mais de 1 hora em local proibido. Elisa cruza as informações com o DNA masculino e descobre o nome: José Teixeira, conhecido como Zé, faxineiro terceirizado, 55 anos. Funcionário exemplar. Trabalhava ali há mais de 10 anos. Gentil, educado, prestativo. Aquele tipo de pessoa que ninguém realmente nota. E que, por isso mesmo, podia fazer o que quisesse sem levantar suspeita. Zé conhecia cada canto do terminal, cada corredor, cada câmera, cada brecha. E tinha uma chave mestra. Zé foi confrontado pela primeira vez em 2019. Negou tudo. Mas o jogo mudou quando Elisa levou uma amostra de DNA direto ao laboratório. O resultado era inequívoco. O lenço de papel encontrado no banheiro era dele. Zé chorou. E então falou: "Foi um erro, um momento ruim. Eu só queria que ela parasse de gritar." A confissão veio com calma, quase como um desabafo. Mas a parte mais sombra ainda estava por vir. Segundo ele, o crime foi impulsivo. Camila teria o chamado de velho sujo quando ele a seguiu no banheiro. Ele a atacou. O golpe foi rápido, fatal. Desesperado, precisava ocultar o corpo. Usou um carrinho de limpeza para levá-la até um depósito de lixo desativado, uma área esquecida, usada por funcionários como vestiário improvisado. E lá ele manteve o corpo até madrugada. Mas como explicar o embarque? Como enganar as câmeras? É aqui que o plano se torna genial e macabro. Zé tinha uma mãe idosa, Dona Rosa, 80 anos, doceira conhecida do terminal. Vendia balas e pães de mel para os motoristas. Todos a conheciam, todos a respeitavam. Zé deu a ela o casaco e o bilhete de Camila. Pediu que fizesse um favor. "Ajuda uma moça que passou mal, mãe. Ela precisa embarcar, mas está tonta." Dona Rosa, inocente, vestiu o casaco, puxou o capuz, apresentou o bilhete
e entrou no ônibus. O fiscal olhou, reconheceu a velha e deixou passar. Ela sentou, esperou 2 minutos e desceu pela rampa lateral. Simples, sem levantar suspeita. Nas câmeras só se via uma figura curvada com capuz e pronto. Camila tinha embarcado. A fraude perfeita. Enquanto isso, Zé vestiu um uniforme de outra empresa de manutenção e colocou o corpo de Camila dentro de um saco de entulho volumoso. Usou uma van de manutenção, com autorização para circular, e saiu pela madrugada. O pico de CO2 registrado era o motor dessa van, ligada por 1 hora enquanto ele esperava a troca de turno dos seguranças.